Bom dia, pessoal. Então, hoje nós vamos fazer uma aula aqui com a Prof. Kaylee. Vamos falar um pouquinho sobre as mudanças dos estados físicos da matéria. Então, vamos retomar um pouquinho. O que é matéria? Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. A matéria, de modo geral, assim, para simplificar, tem três estados principais: sólido, líquido e gasoso. O estado sólido é quando as moléculas estão muito pertinho uma das outras. Ó, não tem como penetrar, tá? Elas estão muito perto, praticamente só vibram, tá? Então as moléculas daquela matéria, indiferente, pode ser água, pode ser o álcool, pode ser ferro. Aqui é um tipo de matéria. Claro que é uma mistura de muitas substâncias, tá? Mas então, as moléculas no estado sólido, elas estão muito perto e somente vibram. Então, elas vão produzir pouca energia, tá? A matéria no estado sólido, ela tem a forma e o volume constante. Por que isso? O volume vai variar? Não. Aonde eu vou colocar? Não. A forma também não. Por exemplo, se eu botar essa bala aqui dentro do copo, ela vai continuar com a mesma forma. Então, vamos pensar. Forma e volume constante. A matéria no estado líquido já muda um pouquinho. Ó, por exemplo, a água. As moléculas estão mais afastadas e elas já deslizam umas sobre as outras. Se eu virar o copo d'água, vamos ver se vai dar certo. Desliza umas sobre as outras. Está mais afastada as moléculas, tá? Elas vão deslizar e a água, ela vai fazer o quê? Ela tem o volume constante, porque se eu pegar 200 ml de água, colocar dentro de um balde ou dentro de uma piscina, em qualquer lugar, vai continuar 200 ml de água. Só que ela vai adquirir a forma do recipiente onde ela se encontra. Então, a matéria, indiferente da matéria, em estado líquido, ela vai ter a forma dela variável, mas o volume vai ser constante. Já a matéria em estado gasoso, as moléculas estão muito afastadas, elas vão em todas as direções, até se chocam. A produção energética é maior. Por exemplo, eu posso dizer que aqui dentro tem água em estado gasoso, aqui tem gás, tem oxigênio, tem hidrogênio, tem os gases nobres, tá? E tem água em estado gasoso. Por quê? A água no estado gasoso a gente não enxerga. Então, quando a água tá lá na chaleira, saindo aquela fumacinha que a gente diz, está evaporando, que a gente vai falar depois da evaporação, ainda ela está em estado líquido. A partir do momento que eu não enxergo mais, ela está em estado gasoso. Tá? Então, o que que acontece? A matéria no estado gasoso, tá? Ela tem a forma variável, ela pode ser do tamanho de uma sala de aula, pode ser da forma desse copo, ó, por exemplo, tá cheio de ar aqui, tá cheio de matéria no estado gasoso. E também o volume variável. Por quê? Porque ela tem fácil compressibilidade, porque as moléculas estão muito afastadas uma das outras, tá? Então, essas são as três formas principais que a matéria pode ter: sólido, líquido e gasoso. Porém, a matéria, ela não fica sempre dessa mesma forma. Ela pode sofrer mudanças, dependendo do quê? Principalmente da temperatura, tá? E da pressão. O que é temperatura? Temperatura é um estado de calor aumentar a agitação das moléculas. Então, quanto mais aumenta a temperatura, mais as moléculas vão se agitar. Então, elas vão passar de um estado sólido, aumenta mais a temperatura, tá? Vai ser líquido, aumenta mais a temperatura, vai entrar no estado gasoso. Já a pressão é o contrário. Pressão e temperatura são o contrário. O que é pressão? Pressão é uma força que se exerce. Então, assim, quanto mais se pressiona, mais perto a gente vai ficando. Então, assim, se a pressão aumenta, é o contrário. Então, assim, se as moléculas estão no estado gasoso, aumenta a pressão, elas vão se aproximando.
vai ficar líquido. Aumenta mais a pressão, vai ficar o quê? Vai ficar sólido. Então, pressão e temperatura são um contrário do outro, tá? A pressão, nós trabalhamos muito com pressão atmosférica, que é a pressão do ar, da camada de ar da atmosfera sobre a gente. O que se trabalha geralmente é a nível do mar. Então, assim, a nível do mar é uma atmosfera, é a pressão que a gente trabalha. Então, assim, quando se vai fazer cálculos para saber quando é que uma matéria vai mudar de estado, se utiliza a pressão a nível do mar, tá? Então, nós temos que entender que, por exemplo, quanto mais a gente vai subindo a altitude, a pressão vai diminuindo, tá? Então, por isso, por exemplo, se eu colocar uma água em Concórdia, tá? Que a nossa altitude já é 400 e alguma coisa, agora não lembro de cabeça, acima do nível do mar, o que que vai acontecer? A água já vai entrar em ebulição antes. As moléculas vão se afastar antes. No Monte Everest, tá? Antes ainda, a água entra em ebulição a 62 graus, mais ou menos. Então, o alimento acaba não fervendo, não conseguindo cozer esse alimento. Então, a importância da panela de pressão. A panela de pressão é como se tivesse duas atmosferas lá dentro. Então, por isso que o alimento vai ficar pronto, vai amolecer bem antes. A panela de pressão é bem importante em lugares assim com altitudes maiores, tá? Então, vamos lá. Nós vamos trabalhar, então, com sólido, líquido e gasoso, as mudanças, tá? Vamos usar como exemplo aqui, nós temos a água no estado sólido. A água no estado sólido a gente chama de gelo, tá? A diferença entre gelo e... Vamos pegar a água líquida aqui. Diferença entre gelo e água é uma temperatura. Então, vamos pensar. Quando esse gelo aqui chegou a uma temperatura de 0 grau, ele chegou no limite. Abaixo de 0 é sólido, acima de 0 é líquido. Então, existe o chamado ponto de fusão. Ponto de fusão é quando a água passa do estado sólido para o estado líquido, tá? Então, ela vai se fundir, vai começar a derreter. Então, a água no estado sólido, abaixo de 0. A partir do momento que subiu um pouquinho a temperatura de 0, subiu, ela vai entrar no estado líquido. A água fica no estado líquido, lembrando que é numa atmosfera a nível do mar, tá? Fica no estado líquido até atingir uma temperatura de 100 graus Celsius, tá? E daí ela vai ficar, aqui tá vazio, tá? Para representar que a água tá no estado gasoso, que a gente não enxerga. Tem água aqui dentro? Tem, tá? A água tá no estado gasoso, então o que que acontece? Vai a 100 graus, vai passar ao estado gasoso, tá? Isso se chama vaporização. A vaporização, ela pode ser de 3 tipos principais. Ela pode ser a evaporação, ebulição e calefação. A ebulição é quando eu coloco um calor. Por exemplo, quando eu coloco a água a ferver. Então, eu estou aumentando uma temperatura. Não é um caso natural, tá? Depois a gente vai falar da evaporação. Então, a ebulição eu controlo. Eu coloco um calor, chegou a 100 graus, dá para colocar um termômetro dentro. Aqui em Concórdia a água ferve a mais ou menos 97 graus, porque nós estamos acima do nível do mar, tá? Então, o que que acontece? A água vai passar do estado líquido para o estado gasoso. Isso se chama ebulição, é uma forma de vaporização, tá? A evaporação já é um processo de vaporização natural. Por exemplo, uma roupa secando lá no varal. É o sol, é o vento, tá? É o calor, é aumentar a área. Quanto maior a área que entra em contato, mais rápido seca. Pensa numa toalha. Se tu pega, toma banho, estendeu a toalha. No outro dia tá praticamente seca. Se tu pega ela, amontou, joga lá no chão, no outro dia ela tá molhada. Por quê? Porque aumentando a área em contato com o ar, com a atmosfera, ela vai evaporar muito mais rápido. Então, existem alguns fatores que fazem a evaporação ficar melhor.
aumentar a área de contato, o calor, é óbvio, sol, a temperatura, né? Também o vento, então ajuda, tá? A evaporação da água do mar, por exemplo, é um processo natural que vai ocorrendo de forma natural. Muito bem, outro processo, então, bem importante é quando a matéria passa do estado gasoso para o estado líquido, tá? Isso é bem importante porque no ciclo da água é o que vai formar as nuvens, porque a água que evaporou dos mares, dos rios, de toda a nossa parte terrestre aqui, ela vai encontrar uma camada fria, tá? E vai então, as moléculas vão se aglomerar, formando as nuvens. Então, a condensação, gente, é bem importante também. A gente percebe muitas vezes a condensação quando a gente tira alguma coisa da geladeira e começa a ficar molhado ao redor. A gente está dizendo que está suando. De onde está vindo essa água? Será que está vazando? Não. Na verdade, é quando passa do estado gasoso, a água que está na atmosfera encontrou a parede gelada, vai baixar a temperatura, as moléculas vão se aproximar e vão ficar líquidas. Isso é muito normal quando ocorre, então, embaço o vidro do carro. O vapor de água que sai da nossa boca, da nossa respiração, encontra a parede gelada do carro, tá? E vai ficar líquido. No banheiro, quando a gente toma banho, principalmente no inverno, o que vai acontecer? Embaça o vidro, os espelhos. Então, esse é o processo de estado gasoso, tá? Para o estado líquido, chamado de condensação ou também de liquefação, tá? Um outro processo bem interessante, então, é a passagem do estado líquido para o sólido, que se chama solidificação. A partir do momento que a temperatura chega a 0 grau, a água vai sofrer um processo de solidificação, vai passar do líquido para o sólido. Então, dentro de um congelador, um freezer, né? Então, a água congela. Geralmente, uma cachaça, porque tem álcool, demora mais para congelar, porque o ponto de solidificação é maior, vai precisar de mais temperaturas geladas, então diminui bastante a temperatura. Tanto que alguns frigoríficos, eles misturam sal na água, nas serpentinas, porque demora mais para congelar, o ponto de solidificação é menor, tá? Então, quando ocorre uma geada, é porque geralmente, nas madrugadas, a temperatura ficou abaixo de 0, tá? Um granizo, quando a temperatura lá na atmosfera está muito baixa, vai congelar as gotinhas de água, vai virar uma pedra, vai ficar sólida, tá? Então, a solidificação é o processo do líquido para o sólido. Nós temos um outro processo chamado de sublimação. A sublimação é mais difícil da gente perceber, por quê? Porque a água dificilmente sofre sublimação. Vai ocorrer, às vezes, nos polos, polo norte, polo sul, quando a água da atmosfera, né, gasosa, passa direto para o sólido, porque lá a temperatura é muito baixa. Então, às vezes pode ocorrer, mas é muito raro. A gente pode perceber na naftalina, aquelas bolinhas brancas que às vezes se coloca no guarda-roupa para espantar traça, né? Ela passa direto do estado sólido para o gasoso. A gente não vê ela ficar líquida, ela desaparece. Então, é a sublimação, tá? Então, retomando, gente. A água do estado sólido para o líquido, fusão. Do líquido para o gasoso, vaporização, que pode ser de 3 tipos, né? Evaporação, ebulição e calefação. Do gasoso para o líquido, condensação, também chamado de liquefação. E do líquido para o sólido, solidificação. Então, a matéria, cada uma das matérias vão ter um ponto de ebulição, um ponto de fusão, um ponto de condensação, tá? Elas foram mensuradas, foram medidas, por exemplo, ferro, ouro, esses metais, eles têm um ponto de fusão muito alto. Precisa de uma metalúrgica, um processo de fundição, tá? E dificilmente a gente vai encontrar ferro em estado gasoso. Nem é bom também, já pensou respirar esse tipo de elemento, né? Então, assim, os estados físicos da matéria, eles mudam devido à temperatura e à pressão. Então, são fenômenos
que fazem com que os estados físicos da matéria vão mudar, tá? Tem muitas coisas que a gente pode conversar, mas hoje é isso, pessoal. Fiquem bem, espero que estejam todos bem e um beijão da prof. Tchau!